Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado, professor, pelo convite e através do Musa, onde a Musa dá a oportunidade de trazer esse diálogo de conhecimento indígena com saber no mundo científico. Bem, hoje eu quero compartilhar com vocês os conhecimentos indígenas, como que os indígenas vê os seres peçonhentos. Por isso que eu coloquei a teoria desses anos, os seres peçonhentos e a experiência cotidiana. Aí eu escrevi fiz uma literatura, a canoa, com ela navega do rio Amazonas, da sua oralidade. Aí mergulho no mundo do universo, trazer e traduzir, e dito o entendimento e saber indígena do povo, do grupo Ahari de Potipona, que é do meu grupo. Então, antes de começar a contar esse tipo de histórias, os velhos pajés não precisavam falar 10, 30, 50 pessoas. Para ele, tomando ayahuasca, ele já internaliza conversar com outro ser. Aqui eu coloquei a voz ancestral da memória. Maji pun nanya medika degu, eno manifestasi mana, eno medika manifestasi degu, nembak kuni ke pun ke tuan masa na berani ke, ingat piran ni ke sekali pun ni, ibuan masuk mana ke, kuat degu, eno bak dia tuan masa na bak tuan masa berani ke, baik bak mana ibu bira yang di sono kamu na berani ibu pun, ibu bak mana baru kanti. Ibu aku ni bagi macam mana tu bagi yang tu mana ini hai mana mama vira nanti mama vira ikan ada pun ini lebih ibu tanah ibu ti mana bagi tu kubur kedi ke kubur ke mentang kubur ke ngah je pani dia pak apa je riba ibu ibu pani ho ibu pani you ini kubur Ibu mana je dengar apa? Mana mana ngamo dengar apa? Ini nu ke pandi. Ibu tu mana beri dapat. Bagus ni mana bagi pat bera thakla. Tharakan ti. Piban. Essa linguagem que os indígenas usam, a voz essa que está falando é o meu pai. Quando ele vai começar a falar sobre isso, traduzindo, que tentei traduzir essas informações e coloquei como que seria a voz dele. Porque para nós é um mito, a maioria fala que são mitos, outros eu vou falar mais como uma teoria. Para nós é uma teoria com essas mitologias que nos ensina a viver no mundo, dar bem com outros seres que você não conhece e que também você não conhece. Que a gente fala muito sobre camuflagem, que eu vou falar daqui em diante. Aqui, para começar isso, continuando depois da fala, ele disse que a gente começamos a falar sobre a origem do mundo. Para você entender, eu coloquei 4 templos sagrados. Sem esses 4 templos sagrados, o ser humano ele não é nada, ou ele não sabe se cuidar, ele não tem proteção durante sua vida. Primeiro, a origem do mundo. Aqui o velho conhecedor pajé, ele fala que Amanivika, Massanivika, Omadiavika, origem do mundo. Esses 3 linguagens que eu estou referindo, ele fala, que simboliza o que está aqui na mesa. Aí ele fala esse mundo que tem 4 portas, que nasce para pontos cardeais que hoje a ciência fala. Para nós é Abé Muniri de si, que é onde só nasce, por isso que ele tem cor amarelo, com a pena de japu. Aí a pó do sol ele tem pena de arara, por isso que nós temos essa aí. Tem outra porta que da direita, que onde vento entra, e outra porta que sai. Por isso, quando o ser humano, você falar do lado esquerdo, você não vai escutar nada, porque ele vai entrar, tu vai entender desse lado.
Por isso que os velhos pajé sempre falam para nós, senta do meu lado, ouvindo com a direita, não com a esquerda. Aí vem outra, segundo, aqui já nasce a cuia da origem de 7 vidas. Aqui que a gente dominamos 7 espíritos. Aqui chamamos de Amanimaçã, que gente do universo que surgiram na cuia de transformação da origem de 7 vidas. Aí vem Abé, que seria, traduzindo em português, seria o Sol. Aí o líder supremo, que ele que dá luz aqui na Terra. Aí vem Deyubaliguamu, dono de caça e da pesca, onde a gente trabalha com essa exposição de peixe e gente. Aí vem o Balibó, o dono das plantações, que é onde vai futuramente o Musa vai expor a mandioca, ele que vai ser, não vamos tratar sobre ele. Aí vem o Sariguamu, mestre da natureza, onde o nosso grupo Dessana pertence. Aí vem o outro dono o Ananiguamu, dono do veneno. Aí outro grupo onde pertence ao povo Baniwa, que são mais perigosos que da nossa região. Aí vem 2 mulheres. Uma que ficou lá por Bogotá, que foi trocado com a noite. E uma que ficou lá ao fim do rio, que para nós é Rio de Janeiro. Aí vem Carpi Maçã Pati, aqui onde a gente trata os pesquisadores biólogos de hoje, pesquisa por que a borboleta transforma a folha, por que ele imita. Aqui que quando ele vai usar a ayahuasca, e aí ele entra no outro mundo para dialogar com outros seres. E aí quando ele vai tomar a ayahuasca, ele vai com outros seres, com outro inimigo, ele usa essa camuflagem, imitando outro ser, aí ele vai dizer, olha, é como espião aqui para a nossa realidade. Por isso que eu coloquei 3, 1, 2, 4 cores. Quando um dia você vai provar a ayahuasca, vocês vão ver essas cores quando vocês vão interagir com outro mundo. Aqui vem onde a Amanimaçã, canoa de transformação, onde a gente trabalha no Musa falando sobre mitologia. Aqui a antropologia domina. Quem fala mais aqui é o Amanimaçã, os povos tucanos. Com essas 3, 4, para os indígenas formam o mundo. Por isso que os indígenas, o pajé, essa aqui é para proteger o mundo, ele precisa dialogar com outro ser, como usando aqui no mundo como a lei dos códigos ambientais. Mas para ele, esse mundo, usando a ayahuasca, fumando cigarro, comendo ipadu, ele está se interagindo para dialogar com outros seres. Aqui, esses símbolos rituais, que é o grafismo, onde os pajé, quando ele vai tomar ayahuasca, ele usa esses 1, 2, 3, 4 grafismos. Aí esse aqui simboliza o 4 mundos onde ele pertence. Aqui cheguei ao ponto que eu vou falar sobre a teoria Dessana, os seres peçonhentos. Quem são os peçonhentos na teoria Dessana? Aí, nesse ponto, eu quero que as mulheres, o mito e o conhecimento indígena, dialogando, falando sobre a origem, na teoria das algumas doenças, sempre é ligado com de uma mulher. Não vão ficar bravos comigo, porque eu estou falando questão de espiritualidade, questão da origem de ser, porque sempre ele vai relacionar. Porque não é um presente da professora Suzy. Bem, como que os indígenas, o indígena veio como na teoria, para nós Dessana,
como eu estou falando como Dessana, outros tucano vai falar com o seu entendimento como tucano, porque eu estou falando como Dessana Munimaçã, não como Munimaçã. Depois de criar o mundo, aí surgiram 4 homens, aí descobriram que tinha outro ser, que é conhecido como Homem-Maçã, o trovão. Eu não estou referindo aqui um trovão que a gente escuta antes de chover. Eu estou referindo o trovão, é um ser que o pajé incorpora. Quando ele vai benzer, esse aí que é o trovão, que a gente chama Homem-Maçã ou Urpi-Maçã, em língua indígena. Por isso que quando ele vai fazer mal, aí vocês vão ver como que ele usou a sua filha para fazer mal para o outro ser. Através da imaginação, através de olhar, através de contato, através de toque da pessoa, ele fazia a maldade espiritualmente. Aqui você vê o trovão, cara de mal, né? Que é um pouco brabo, porque ele é um dos seres que, quando eu estou falando homem-maçã, gente de ser nuvem, eu estou falando quando o pajé que vai fumando cigarro, quando ele soltando essa fumaça. Esse aqui que eu estou falando, que o homem-maçã. Aí ele usa esses grafismos. Esse grafismo que o pajé conhecedor usa quando ele vai fazer ritual tradicional. Essa aqui é o logomarca do pajé. Aqui você não vai olhar, aqui não é uma brincadeira que eu estou falando, essa aqui parece uma mulher nua, mas é para poder trazer esse conhecimento que está de dentro para fora. Eu desenhei essa como uma mulher, como seria Homem-Maçom, Punini-Maçom, que é a mulher. Essa seria a filha do trovão, que ele usou a filha para fazer maldade. Porque ela que é o espírito da origem de várias doenças. Ela que criou as cobras, a aranha, o corpo dela é totalmente coberto de seres peçonhentos. Olha, aqui no corpo dela, que vocês estão vendo, como que ela é, o corpo, o jararaca, o corpo dela. Se ela quer conversar com já está pegando no pescoço do amante, ela já era o dente de jararaca. Por isso que hoje em dia os homens, nós homens sentimos muito dor de pescoço. Aí cara, será que eu dormi muito mal? Por causa disso que surgiu a origem dessa doença. Aí tem uma aranha, tem escorpião, tem tocandira. Outro povo vai dizer que aqui é a origem de tocandira, que eu estou referindo aqui como que era o corpo de uma mulher trovão. Olha aqui, ó. Namorando e conversando com o amante, aí para cá no mundo real seria transmitindo a doença, que eu chamando, não, você tem que prevenir. Por isso que antigamente os velhos já tinham como prevenção. Espiritualmente, tinha época certa para namorar, tem época certa para casar. Porque sem orientação disso, ou quebrar essa regra de orientação, ele sofria essas doenças. Para no mundo real seria prevenir, usa camisinha. E seria dessa forma. Aqui ela também transforma, cria os peixes que ficam no rio. Por isso que alguns peixes têm formato de o grafismo de um jararaca. Esses que são, por isso que os velhos sempre falam, quando foi picado pela jararaca, você não pode comer esse tipo de peixe, porque ele vai fazer mal daqui adiante, eu vou falar. Por isso que ele tem esses peixes que nós temos lá exposto. Se o cara aprofundar por que não pode comer esses peixes.
Até aqui, todos esses seres eram invisíveis. Olha, como que quando a pessoa não é preparada ou não é protegida pela questão espiritual, quando eles vão comer esses peixes aqui, ele vai sentir esses dores aqui. Principalmente quando a mulher, na fase de primeira menstruação, sem ser benzida aquela comida, ela vai sentir essas dores aqui. Mesma coisa os homens. Se o picado pela jararaca, o cara velho falar assim, olha, esse período, se tua mulher teve filho, você não pode ir para a roça ou pescar, você vai ser picado pela cobra. Se ele não obedecer essa informação, essa regra, ele vai ser picado ou vai sofrer essas consequências. Aí depois eu vou falar sobre o cascavel, por que só fica até aqui dessa parte dessa inflamação. Aí vem aqui, primeira parte, termina como que o ser vivo era invisível, porque que ninguém conseguiu ver. A partir disso, outro ser, que é Abé, que é o Sol, ele vai matar a mulher, aí que essas cobras vão surgir, vai vir para esse mundo. O Abé, o Sol, ele tinha esse aqui, ele tinha esse poder chamado indígena Tiro. Quando o médico atual ele vai fazer alguma cirurgia, ele usa alguma proteção? Quando a pessoa, aqui já vem essa proteção. Quando a gente vai para o mato, a gente usa bota. Quando a pessoa que cuida a jararaca ela não usa, ele coloca uma luva. Aqui ele cria esses saberes científicos aqui. Como que ele ia proteger essas cobras, seres peçonhentos. Aqui já começa, a partir disso ele usa a bota de pedra, luva de pedra, machado de pedra e etc. Aí vem os 3 cores que eu coloquei ali, que é símbolo das pedras, que é pedra de ouro, pedra de branco, pedra de... Aqui, a mulher quer matar o Abé, que é o seu irmão do Necamã, ela cria algumas teorias, como que ela ia acabar com outro ser. Mas só que como ele tem proteção, ele já usa a luva, já usa a bota. Porque ela cria esses peixes, o peixe no rio, e coloca a jararaca, coloca o escorpião no cacho de bacaba. Mas ela não consegue matar o Abé porque ele tinha esse poder de se proteger. Por isso que hoje em dia nós temos esses peixes que fazem mal para o ser humano e também temos nas palmeiras que fazem mal, que ela está criando esses seres. E temos quando ele mata a filha do trovão, surge esse jararaca. Primeiro, dia só. Esse dia só que caiu no rio. A gente sempre encontramos esse jararaca que fica nadando. Por que ela fez? Porque ela queria acabar com o ser humano e o homem maçã queria criar outro mundo. Porque ele queria criar um mundo de malícia, maléfica, para acabar com outros seres. Por isso que ele jogou todos os seres no qualquer espaço. Por isso ele domina, cada um tem seu espaço e seu local para se
defender e para fazer maldade para o ser humano. Aí vem outro que fica embaixo do rio. Quando você vão lá pro rio, você vai encontrar outra jararaca que está embaixo da água. Ele sempre fica no tronco. Por isso que os velhos sempre falam, não, toma cuidado essa época, porque vai ter uma época de enchente de tatu, eles sempre ficam embaixo do rio. E outro que a gente nós temos lá, quando a gente fala a jararaca de cu grande, mas tem esse nome que o índio dá para alegrar a pessoa. Não é o nome que eles dão para... eles dão esse nome de jararaca sem cu, porque jararaca sem cu, ele não tem rabo, pontinha, ele... outros jararaca tem rabinho bem fininho, mas aí não tem. Por isso que ele dá um nome, em língua indígena seria assim, pepairó, traduzindo em português, colocar jararaca de cu grande. Que nós temos, às vezes encontramos nas trilhas, na reserva do... Aí nós temos esse aqui, outro que surgiu, que saiu na barriga da mulher, que esse ele não tem veneno, mas ele tem pouquinho de veneno, porque ele já saiu por último. Esse aqui, mais perigoso que nós temos, ela segue a pessoa, o ser humano, porque ele saiu, que vocês estão lendo aí, né? Porque ele tem formato disso, porque ele segue a pessoa, até picar, ou às vezes ele desiste. Aqui outro, aqui nós temos marcampino, que é jiboia. Por isso que nós temos, porque ele é calmo, porque ele saiu na barriga de mulher. Por isso que ele tem grafismo, que hoje os indígenas usam esse grafismo muito, quando eles vão tomar ayahuasca, quando fazem ritual de dabucuri, porque ela é protetora das mulheres. Por isso que encontramos ela mais na roça. Ela não é venenosa, ela é amiga, por isso que ele usa. Aqui tem por último, nós vamos ficar com... Já falei que todas, hoje é por causa do corpo de uma mulher. Quem nós temos, esse aqui é o último que saiu, porque ele estava mantando, pensei que iria acabar com a mulher, mas só que ela se transformou em outros seres. Por isso que nós temos a raia, essa tem coração de jararaca na pintura dos grafismos, por isso que ela tem veneno. Esses são que nós temos, que ela colocou no rio, na terra, ou embaixo, ou na árvore. Por isso que esse aqui nós temos esses seres peçonhentos. Aqui, essa época, esse que saíram na barriga dessa mulher, eles estão se trocando pele. E aí outros estão se reproduzindo. Por isso que ele tem o cheiro, alguns cheiros forte, porque tem outro cheiro agradável, né? Porque são formados que saíram do ventre de uma mulher. Como que aqui o grafismo simbólico que os indígenas usam, coloca na maloca para proteger o uso do grafismo. Aí corporal, aí coloca no instrumento musical, aí vem na cerâmica, aí vem na cestaria. Quando ele usa esses grafismos, para ele é uma forma de proteção. Quando ele já está protegido, também não somos igual como você, mas não somos totalmente iguais. Por isso que cada um, quando ele vai tomar ayahuasca, ele usa esse grafismo, porque, por exemplo, quando vocês vão para uma festa onde vão usar paletó, vocês vão usar paletó, é assim. Por isso que eu não vim de tanga, de cocá, porque eu vim aqui ia conversar com você que usa roupa.
Você esperava que vinha de cocá, né? Por isso que eu não vim. Assim que a gente usamos a parte dos grafismos. Aqui vem outro. Copá é cascavel. Aqui é outro ser que nós temos lá. Esse aqui que eu vou falar que esse aqui é um ser que a animação criou. E quem criou esse aqui foi Deyuba Liguamu, que a gente fala de dono de caça e da pesca. Por isso que a Jequi, Matapi são formantes de uma cobra. Tudo que ele criou que tem espírito de cobra. Ele de raiva, ele usou alguns instrumentos criados pela animação. Esse aqui, bastão ritual. Ele usou cigarro para transformar veneno. Aí ele usou ipadu. Ele usou essa corda aqui, que ele transformou o cascavel. Por isso hoje em dia, o jarará, a cascavel, ele fede, porque tem, não vou dizer que é o cheiro de um velho pajé. Quando tu sentar do lado do pajé, tu tá sentado do lado de um cascavel, porque ele tem esse espírito, porque ele fuma cigarro, come ipadu, toma ayahuasca. Por isso que ele tem esse cheiro, porque foi criado pela animação. Aqui, esse jararaca cascavel, ele faz parte do mito da constelação, que é a Anhakiti. Por que ele foi criado, e hoje em dia ele se encontra. Aí ele se encontra lá no universo, no céu, no formato de uma estrela. Aí acontece, segundo quinzena de outubro até no final, nesse período, lá para a nossa região, a gente não encontramos nem peixe, porque os velhos falam que de raiva também ele escondeu peixe dentro da barriga do cobra. Por isso que lá no pavilhão tem os peixes, vários peixinhos entrando dentro da cobra grande. Essa é a realidade, que os contos são dos mitos, para nós é uma teoria que é a realidade. Por isso que o indígena é dominado na parte, mais na teoria, menos na prática. E outro diz que índio aprende praticando. Não, índio, na verdade, ele aprende mais na teoria. Onde se encontra? O cascavel podemos encontrar, ele gosta ele atacar principalmente o homem, porque ele foi criado para matar o ser, que é 3 baiá. 3 baiá que estavam dançando, por isso que ele atacou no segundo. Quando tu vai andar na trilha, encontrar, ele não vai atacar que está na frente, porque ele vai atacar a segunda pessoa. E também ele não vai morder, dar uma picada em qualquer parte do corpo. Ele escolhe onde que primeiro o cascavel picou e escolheu o lugar certo para matar a pessoa. Por isso que essa parte aqui, a Anhangá, que ela chama, né? Que eu não sei como chama em língua indígena, Anhangá. Por ele ataca. Por isso que naquele foto ele inflama, ele tira, porque ele queria acabar com o poder do baiá.
eu coloquei esse vídeo. Às vezes, o conhecimento indígena tem algum, dá para dizer que existe, que acontece. Tem alguns que não dá para trazer para a pessoa, para comprovar como cientista. Às vezes o cientista traz essa informação de resultado de pesquisa. Porque você vira o índio batendo o ritual, do bastão do ritual, 3 vezes. Se você quer, um dia você vai lá no serpentário, eu vou ficar observando. Ele vai fazer a mesma coisa, vai fazer 3 movimentações, porque ele vai fazer. Depois de posicionar, ele vai chocalhar o rabo, que quando o pajé bate no chocalho. Por isso que ele faz esse tipo de chocalho, porque ele foi criado. A origem do cascavel é esse bastão. Por isso que ele tem rabinho na pontinha, aquela parte branca. Assim que os velhos contam essas origens do cascavel. Agora, hoje em dia, nós indígenas temos esse calendário cosmológico que esse cascavel faz parte para nós, para poder orientar para os jovens, para a comunidade, da pessoa da aldeia. Essa época você não pode ir caçar porque está na reprodução, ou você não pode até evita ir naquele mato. E também nós temos isso, se for picado, nós temos uma cura importante. Como que a gente tratamento específico? Tratamento, quando uma pessoa foi picada no mato, ele não é trazido como a gente vê na cidade. Primeiro que picou, ele já chama o SAMU, né? Nós não, a gente isola. Aí quem vai cuidar, a pessoa que foi picada, é o pajé. Ou mais uma velha velha da aldeia, ou mais nova. Porque a moça cuidando que foi picado, ela vai levar a comida, somente a farinha branca e algumas saúva. Por que ele não pode comer carne? Por que ele não pode comer peixe? Por que ele não pode comer outros? Porque todos, o peixe foi criado, foi que surgiu, que ela que criou os seres peçonhentos. Se ele comer aquele peixe, então porque ele está contribuindo, porque ele está dando uma vacina errada, né? Por isso que a gente usamos dessa forma. Ela vai ser curado através de uma raiz ou benzimento espiritual, que o pajé conhecedor vai cuidar tranquilo. Se a pessoa não obedecer de cuidar da saúde, acontece aí aquela inflamação. Lá na nossa região ele não corta, aí vai acompanhar o pajé durante 1 ano e meio até secar, aí volta ao normal. E para cá a medicina não espera, se começou a ficar ferida, aí já começa a tirar o pedaço do ser humano. Portanto, para nós indígenas, o corpo humano é uma vida que não tem substituível, que é única. Por isso que os velhos sempre cuida da sua vida, porque não vai vir outra pessoa igual a você. Aqui, e finalizo porque a pessoa começa a falar, a cultura indígena é pouca, longa, e resumir, porque hoje a gente tem que comemorar uma festa, né? Porque a minha cuia está vazia, é por isso que eu finalizo isso. Língua indígena, o Antariá, é muito obrigado, está aí meu contato. Se eu preciso uma pagelância, aí eu faço com a bolsa de aprendiz, né, professor? Muito obrigado, até a próxima. Que caça macaco, tanto acima da copa como abaixo da copa. Então quem vê de cima
vê o fundo da floresta escuro, ou o fundo do mar escuro. Quem vê de baixo, vê o ventre branco com o céu claro em cima.